Olá, meus amores, sejam bem-vindas. Mais uma live neste canal. Estou um pouco fanha porque estive um pouco gripada nesses dias de faz frio, faz calor. Mas estou aqui presente, firme e forte, para falar com vocês sobre a energia do momento. Estamos numa lua crescente dentro dessa alunação de câncer. Então, muitas águas vão rolar ainda. Eu espero vocês aqui. Vamos mandar os aviõezinhos. Pera aí que eu acho que meu celular tá travando aqui, minha internet. Deixa eu mandar meus aviãozinhos. Quem estiver chegando, manda aviãozinho também. Tá? Hello! Olá! Quem está chegando? Eu dei uma atrasadinha aqui. Perdi o bonde. Porque, enfim, fiquei aqui montando a live, organizando minhas coisas. E aí me perdi um pouquinho. Dei uma atrasadinha. Vou esperar também a galera chegar que estão atrasadinhos. Arrumar esses cabelinhos. Hello! Gente linda do meu coração, hoje a gente vai falar um assunto muito legal. A gente vai falar sobre harmonia das polaridades, o equilíbrio entre vida pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, bom dia pra mim que eu não sei ainda. O equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, trabalho e relações, razões e emoções, masculino e feminino. Então, a harmonia das polaridades, a harmonia dos lados que parecem opostos, mas que são complementares. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, o tema é sobre isso, dessa semana, dentro da alunação de câncer, que aflora as nossas emoções, que aflora a nossa sensibilidade e enaltece as questões familiares. E então, percebam, a gente tem uma alunação de lua crescente, a gente tem uma alunação de câncer, a lua crescente entra em Libra e estamos com o sol de câncer. Então, é uma harmonia das relações para que a gente possa entregar o nosso serviço, a nossa entrega, porque a gente possa fazer a nossa entrega dentro de toda essa sensibilidade emocional e dessa enaltação das questões familiares. Então, será como que a gente vai fazer esse equilíbrio? Como é que a gente vai conseguir conciliar, integrar e alquimizar essas coisas que parecem opostas? Então, eu tô com muitos problemas familiares, eu tô com muitas questões familiares, emocionais, relacionais, não consigo trabalhar, ou vice-versa, né? Muitas questões de trabalho, então eu não consigo me relacionar bem. Como que a gente faz essa harmonia, né? Então a gente vai entender isso hoje, já que estamos vivendo nessa alunação, ok? Quem estiver chegando aqui, manda aviãozinho pra avisar a galera que eu dei uma atrasadinha, tá? Nossa, não tem muita coisa aqui, né? Socorro! Será que dou conta de falar tudo isso? Ai. Eu estava... Deixa eu só fazer uma introdução enquanto a galera vai chegando mais um pouco aí. Eu estava um pouco ausente de stories e Instagram esses dias, porque eu fiquei um pouco gripadinha. Dá pra ver minha voz fanha? Então eu fiquei um pouco gripadinha nesse Mato Grosso que faz frio de manhã, calor à tarde. Eu e o Otto aqui em casa ficamos doentes. E aí olha que loucura, né? Em plena alunação de câncer, eu tô aqui toda envolvida dentro do meu lar, com questões de saúde, com meu filho, toda envolvida na maternidade. Por quê, né? Por que será? Porque nada é por acaso nessa vida, né, meus amores? Eu vou falar um pouco disso aqui com vocês hoje, para que vocês também aproveitem com consciência, né? Porque todo mundo atravessa as energias e o fluxo aí, todo mundo atravessa tudo isso ao mesmo tempo. Todos nós estamos atravessando as mesmas questões. Acontece que, primeiro, somos seres individuais e únicos, então sentimos de maneiras diferentes. Temos histórias diferentes, vivências diferentes, sentimos de maneiras diferentes.
Segundo, quando a gente tem consciência, a gente atravessa isso de uma forma. Quando a gente não tem consciência, a gente atravessa distraído. E é muito melhor você atravessar com consciência as turbulências, os desafios e até as potências, enquanto muitas pessoas estão atravessando distraídas. Não é verdade? Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Então vamos lá, na lua crescente é um momento da gente agir, trabalhar, fertilizar aquilo que você plantou na lua nova, ou que você vem plantando com as suas intenções ao longo dos últimos tempos. Na lua crescente a gente tem um momento de fertilizar essa terra. É um momento de você... Porque na lua nova, né, ainda é um pouco mais sombrio. A lua nova ela não aparece praticamente, fica, né, só no final do dia que aparece aquele risquinho. Então a lua nova ela é sombria. A gente planta sementes dentro da terra. É escuro ali dentro. Então você precisa ainda ficar um pouco no seu ninho para perceber quais são suas escolhas e intenções. Na lua crescente, é do lado de fora que a gente acontece, porque é na superfície que nós adubamos a terra. Então, para adubar a terra, é preciso emergir a superfície, é preciso movimentar aqui na superfície. Então, ou seja, ela mexe muito com a questão comportamental. O que a gente está fazendo, como a gente vai agir, quais são os nossos movimentos para colocar em ação aquilo que a gente está buscando e plantando. E aí, o que eu queria falar com relação a isso, né? Muitas vezes a gente se pega em procrastinação. Muitas vezes a gente acredita que está paralisada, não está fazendo a coisa porque estamos procrastinando. Então, eu tô procrastinando o que eu deveria fazer, tô procrastinando o meu trabalho, tô procrastinando os meus sonhos, os meus projetos, eu gostaria de movimentar os meus projetos, eu gostaria de fazer as coisas acontecerem, mas eu tô procrastinando, mas eu não tô dando conta, enfim. Como saber se realmente é uma sabotagem, né, uma procrastinação, ou também se não é um aviso e um alerta de que não é pra você aquele caminho ou não é naquele momento? Muitas vezes vem esse questionamento. Vem isso pra vocês? Vem esse questionamento? Peraí que eu me perdi um pouco. Ah, tá. Achei. Então, essa questão que vem da percepção de se isso é uma procrastinação, se isso... Voltou? Voltou, gente? Voltou agora? Voltou? Digam que vocês ainda estão aí. Alguém me dá sinal, digam que voltou, que vocês estão aí. Tinha caído, gente. Voltou? Eu espero que vocês estejam me vendo. Porque eu vou continuar. Posso continuar? Sim. Ai, alguém me deu sinal. Obrigada, obrigada. Tem gente aí. Muito bem, maravilha. Continuemos. Fiquem aqui comigo porque hoje o babado é interessante. Vamos falar muito de emoções e dessa harmonia entre razão e emoção, feminino e masculino, que a gente vai trabalhar nessa lua crescente dentro dessa alunação de câncer, tá? Então, como eu estava falando, muitas vezes a gente procrastina os nossos projetos, as coisas que a gente quer fazer, os movimentos da nossa vida, inclusive as ações, os trabalhos, né? Ou coisas que a gente gostaria de colocar no mundo. A gente procrastina e não faz. Mas como saber se isso é uma sabotagem, se isso é um medo que está me paralisando de seguir isso, né? Ou se é um sinal de que não é por ali e que não é agora, ou que não é agora, tá? Essas questões vêm muito da percepção emocional. Vem muito da questão emocional envolvida, tá? Porque procrastinação, muitas pessoas vocês vão ouvir falar por aí, que procrastinação é uma falta de um propósito bem definido. Quando você tem um propósito bem definido,
você não vai procrastinar, porque você não vai parar porque o seu motivo está bem fortalecido. Então, nas adversidades e nas conturbações, você não vai paralisar. Você vai seguir. Então, a procrastinação vem da falta de um propósito bem definido. Mas também eu acrescento aqui, na visão alquímica, que a procrastinação vem de uma desconexão emocional entre aquilo que você precisa fazer e aquilo que você está fazendo no momento. Uma desconexão emocional. Porque é quem faz a conexão de todas as coisas? Quem é que faz a conexão entre as pessoas? Quem é que faz a conexão entre o trabalho, entre o seu trabalho, a sua vida? Quem é que faz essa conexão? A conexão é feita pelas emoções e sentimentos. É o coração que faz, primeiramente o estômago, que vem as emoções, e o coração através do sentimento. Então, esses chakras, que são os chakras do meio, eles fazem a conexão entre os superiores e os inferiores. E é aqui que mora o signo de Libra, no chakra cardíaco, que é onde a gente vai trabalhar nesse momento, essa harmonia para conectar o que a gente vem plantando do que a gente quer colher. Tá fazendo sentido? Eu tô achando que essa live não está aparecendo para as pessoas. Mas tudo bem. Vai ficar salva. Nós precisamos tomar cuidado durante essa semana com as trocas desequilibradas, que são justamente as questões que vão nos tirar do eixo daquilo que nós gostaríamos de fazer. Tá aparecendo, beleza. Do eixo daquilo que nós gostaríamos de fazer. Então, por exemplo, eu quero movimentar um projeto, eu quero fazer alguma coisa na minha vida e eu percebo questões dos meus relacionamentos, questões na minha vida pessoal, na rotina, na maternidade, enfim, nas suas diversas funções. Questões onde tem desequilíbrios, aonde está pesado, aonde está desafiador, aonde tem dor. E se eu vou atropelando essas questões, se eu vou passando por cima porque eu tenho que fazer algo, ou eu vou me distraindo dessas questões emocionais, eu vou deixar um pedaço meu de lado. E eu vou me desconectar do propósito daquilo que eu venho buscando. Eu não vou conseguir fazer o link entre aquilo que eu quero fazer, que eu preciso fazer, e aquilo que eu estou fazendo, que é justamente essa conexão emocional que eu tô falando aqui. Chegou atrasada, né, Thay? E aqui deu uma desconectada na internet, a internet caiu, eu achei que tava tudo travando, me perdi um pouco aqui, mas estamos começando agora. Tá? Então, tava falando que nós vamos atravessar mais uma questão emocional muito forte, porque lua crescente movimenta as emoções, porque o nosso movimento, a nossa ação vem através das emoções, tá? E a gente precisa conectar as coisas que nós gostaríamos de fazer com os nossos projetos, com as coisas que nós estamos fazendo. Então, isso vem dos sentimentos e da conexão, tá? Se você não tá bem no trabalho, você não vai bem em relacionamentos. Se você não tá bem no relacionamento ou questões relacionais, você não vai bem no seu trabalho. E como a gente é numa área, a gente é em todas. A gente maqueia muitas vezes várias coisas, maqueia várias áreas, mas como a gente é numa área, a gente é em todas. Então, quando a gente evidencia uma questão de desequilíbrio, uma troca desequilibrada, uma situação aqui desafiadora, se eu não resolvo aquilo ali, isso vai reverberar em outras áreas da minha vida. Isso vai impactar em outros aspectos do meu ser. E aí é onde a gente se despedaça. Porque eu vou deixar aquele problema de lado para cuidar do que eu tenho que fazer e não vou conseguir ser inteira naquilo que eu preciso fazer. Por isso, muitas vezes, procrastinamos aquilo que tem que ser feito. Porque eu não estou inteira naquilo ali. Tem um pedaço meu para trás. Tá fazendo sentido? Eu tô conseguindo ser clara? As nossas emoções são o nosso guia, tanto para nós agirmos, quanto para nos direcionarmos para onde agir.
Elas estão aqui no meio, né? Os sentimentos no quarto chakra, as emoções no terceiro chakra. Então elas estão aqui no meio, fazendo essa conexão de tudo que acontece na nossa vida. E aí, quando a gente quer deixar as emoções de lado para fazer a coisa racional, então eu quero fazer meu trabalho, eu quero resolver as coisas de uma maneira racional, eu vou deixar as emoções de lado, eu vou passar por cima delas, eu não quero sentir o que elas me trazem, eu estou criando essa desconexão. Eu não estou conseguindo agir em prol desse projeto, do meu projeto maior, tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Pra ficar mais claro o que eu tô falando aqui. Por exemplo, mulheres que trabalham em áreas específicas muito masculinas, como por exemplo engenharia. Meu caso, eu trabalhava com engenharia e quando eu trabalhava naquela época, eu acho que eu não tinha emoção. Entendeu? Eu era muito fria, muito racional. Eu não parava de trabalhar por nada nesse mundo. Nada nesse mundo me faria parar de trabalhar. Então eu podia estar doente que eu estava trabalhando, né? E eu tinha orgulho de dizer isso. Eu não vou parar de trabalhar doente, entendeu? Eu tinha orgulho disso. Eu já fui trabalhar uma vez com chikungunya. Acho que é isso que fala. Que dava todo um monte de pelotinha assim no corpo e dava um monte de coceira. Na época era uma dengue, só que com muito mais coceira e dava um negocinho. Todo mundo ficou acabado quando pegou aquilo. Todo mundo pegava aquilo e ficava acabado. Pois eu, minha filha, estava lá trabalhando, linda e bela, só cheia de pelotinha, toda cocenta, me coçando, e estava lá trabalhando, firme e forte. Orgulho do meu chefe, entendeu? Estava lá firme e forte. Emoção, que emoção? Não sei que emoção, não tô sentindo nada. Tô ótima, tô bem, tô maravilhosa. Eu sou forte, eu aguento. Esta era eu, né? Pra você ver como tudo tem solução nessa vida. Hoje, né? Hoje, não há nada que eu faça que não leve em consideração as minhas emoções. Nada. Nenhum projeto, nenhum trabalho, nem um relacionamento, nada. Não existe nada em que eu vá fazer a minha rotina que não vá levar em consideração as minhas emoções. Então eu não penso mais assim, será que eu sou capaz de fazer isso? Porque eu sei que eu sou capaz. Se eu me dedicar e se eu me direcionar a fazer aquilo, eu vou fazer, né? Eu não penso, será que eu sou capaz de fazer? Eu penso, será que eu sou capaz de sentir? Será que eu sou capaz de lidar com todas as emoções e sentimentos que vão emergir daquilo que eu vou me propor a fazer? Então é isso que eu penso hoje, é isso que eu analiso hoje, antes de me colocar em um projeto. Deixa eu ver aqui, a Thay falou. Eu tenho observado muito que depois que comecei a me permitir sentir mais, eu vivo bem melhor, tudo flui bem melhor na minha vida. Da melhor maneira. Exatamente. Então é muito isso que vai trazer agora, inclusive, esta lua crescente. Vai enaltecer mais ainda. Aí se você já tá fazendo isso, esse trabalhinho de casa igual a Thay tá fazendo, as situações e as experiências vêm pra te validar, né? Pra você validar e errar. Eu estou seguindo no caminho, estou certa, isso é isso que tá acontecendo, tá validando. Se de alguma forma existe um confronto ainda talvez você precise realmente também se validar dentro desse confronto, né? Essa experiência chegou e eu ainda não tô tão fluente, eu não tô conseguindo permitir certas emoções, e aí eu vou explicar aqui pra vocês mais ao longo dessa live o que fazer, que tá tudo bem também, tá? Tá tudo bem, nós somos seres humanos e nós temos desafios maiores ou menores, tem lunação em que eu passo fluida, linda, maravilhosa, plena no salto, e tem lunação que eu tô acabada, entendeu? Eu tô acabada. Tipo, essa lunação de câncer mesmo, confesso a vocês que tá sendo bem desafiadora pra mim. Mas eu tenho muita consciência pra atravessar o processo, que é isso que eu tô entregando aqui pra vocês. Então, as coisas fluem de uma maneira muito boa, mesmo atravessando emoções que eu não gostaria. E nesse sol de câncer, a frase é: eu sinto. Babadeira essa tá aí. E aí vamos entender um pouco mais aqui dentro desse aspecto que eu escrevi aqui pra vocês, tá? Então, vocês entenderam, né? Mais de você se perguntar do que eu dou conta de fazer algo, será que eu dou conta de sentir o que eu fazendo vai me emergir? Será que eu dou conta de sentir o que esse algo, esse projeto vai emergir em mim?
Será que eu dou conta desse sentimento? Será que eu vou perceber o que eu tenho para sentir e viver? Tá? O equilíbrio que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? E dentro dessa fase, essa questão da alunação de câncer, ela sensibiliza mais o seu sentir, justamente para aflorar de dentro de você sentimentos e emoções reprimidas do passado. É por isso que câncer remete ao passado, remete à família, remete à ancestralidade. Muitas vezes, eu já falei isso na live anterior, as coisas que você sente, que você está reprimindo dentro de você, não são nem suas. São da sua ancestralidade, são da sua mãe, do seu pai, sei lá, da sua história. E aí, você reprime isso sem nem saber, porque tá lá uma dor do passado, e às vezes a experiência vem emergir agora nessa situação, nesse momento, para que você enxergue e limpe aquelas memórias e tira aquela emoção que você tá reprimindo. Entende? Então quem é que quer se sentir mal, por exemplo? Você quer sentir tristeza? Você quer... Tem gente que tem muita dificuldade para sentir raiva, por exemplo, né? Nunca sente raiva. Não sinto raiva, sou tudo plena, maravilhosa, né? Gratidão a tudo, paz e amor. Não sinto raiva, tenho dificuldade para sentir raiva. Tem gente que tem dificuldade para sentir a tristeza, são coisas normalmente diferentes. A pessoa que tem dificuldade para sentir a tristeza, normalmente tem mais facilidade para sentir raiva. A pessoa que tem dificuldade para sentir raiva, normalmente, aliás, dificuldade para sentir tristeza, normalmente tem dificuldade para... Enfim, vocês entenderam, não me atrapalhei. Uma coisa na outra. Vou dar meu exemplo de novo. Eu não tenho dificuldade nenhuma de acessar a raiva. Gente, a raiva, nossa, ela vem aqui facilmente, ela é minha amiga, entendeu? Então não tenho dificuldade nenhuma de acessar a raiva. Mas muitas vezes de permiti-la, tudo bem, né? Mas a minha maior dificuldade é de sentir, entendemos? A minha maior dificuldade é sentir a tristeza. Vocês já me conhecem um pouco aqui, né? Então vocês sabem que eu sou uma pessoa muito, muito positiva, muito otimista. Eu resolvo todos os problemas sempre olhando pro lado bom das coisas, pro lado bom do que vai acontecer, pro futuro, para as coisas dar pra frente. Eu não fico me remoendo do passado. Então por que eu tô passando algumas questões desafiadoras na alunação de câncer? Porque a gente precisa olhar pro passado também, entendeu? O passado faz parte, eu preciso integrar esse passado. Eu não posso só olhar pra frente. Então a minha tendência aí pro futuro, eu preciso olhar pro passado, algumas questões que eu preciso sempre olhar, honrar a minha história. E aí vem questões relacionadas à tristeza, porque não me permitir sentir em outros momentos. Entende? Faz sentido isso pra vocês? Se vinha raiva pra você, se vinha angústia, é porque tem coisas que você precisa permitir sentir. Então não é tanto do que tá acontecendo ali fora, do que eu preciso olhar pra mim, do que eu preciso... É muito de você permitir sentir. Entende? Permitir passar essa energia para acessar a consciência. Se você não permite sentir aquela emoção, você não consegue acessar a consciência que vem dos chakras superiores. A conexão vem desse sentimento. Então muitas vezes a gente fica resistindo para não ficar mal, fica resistindo para não passar por desafios, fica resistindo e a gente resiste. Nós somos seres humanos, entendeu? Nós somos seres humanos e a gente vai resistir sempre. A gente vai resistir a não ficar mal, resistir às dores, resistir... A gente resiste a um monte de coisa, a gente engana um monte de coisa, a gente... Entendeu? É isso. Mas se eu tenho clareza, consciência do processo, eu vou dar um time nisso e vou deixar emergir o que precisa emergir. E vou sentir o que eu tenho que sentir. Então, ao invés de eu ficar lutando contra as resistências, as experiências que estão chegando, eu vou aproveitar essas experiências para observar o que eu sinto dentro de mim a partir dessas experiências. Porque eu não controlo o que está fora, eu controlo apenas o que eu sinto daquilo que vem de fora. Faz sentido isso para vocês? Gata, saudade de você. Eu também. Faz sim, que bom que você tá aqui. Faz sentido, nós precisamos ser muito fortes no passado, no trabalho, para cuidar do filho e aparentar ser forte e autossuficiente. Nossa, essa questão do ser forte pro filho, gente, eu passei uma questão essa semana.
Se der tempo eu compartilho aqui com vocês, mas é muita vulnerabilidade minha, não sei se eu tô preparada. Eu ainda tô um pouco doente. Nossa, já tá fazendo sentido. Arrasou. Chegou na hora certa. Não, depois você olha o resto. Então, pra quem não pegou o gancho aqui da história toda, estamos falando nessa lua crescente muito sobre o equilíbrio entre razão e emoção, vida profissional, vida pessoal, maternidade, trabalho, todas as coisas que parecem opostos, né? Libra vai trazer a harmonia. Libra vai trazer uma harmonia para você movimentar os seus projetos dentro desta alunação de Câncer que aflora a nossa sensibilidade. Então, se eu tô com a sensibilidade aflorada, se eu tô com várias questões que eu preciso deixar emergir emoções, observar e sentir tudo que tá vindo do passado, talvez questões que eu precise olhar e que eu não olhei antes, possam estar surgindo, como que eu vou trabalhar? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou racionalizar as coisas? Como é que eu vou fazer, movimentar, trabalhar, fertilizar e fazer isso acontecer, não é mesmo? Se eu tô emergindo, se eu tô aflorando, se eu tô sentindo. Como? Vocês sabem como? Eu tô um pouco ainda fanha porque eu ainda fiquei gripadinha essa semana, tá, gente? Não ligue muito para a minha voz. Então, as relações e as parcerias que você tem vão externalizar neste momento as emoções que você precisa enxergar dentro de você. Então, quais são as parcerias que você está tendo nesse momento? Parcerias não são só afetivas, são de trabalho também, de clientes, as pessoas com quem você mais troca. Quais são essas parcerias? Quais são as relações afetivas, familiares, que você mais troca? E observe quais são as emoções que vão emergir dessas trocas. Observe como responsável por essas emoções. Tome a responsabilidade dessas emoções para você. O que você sente é responsabilidade sua. E quando você assume a responsabilidade do que você está sentindo, você assume o poder de transformar esse sentimento. Porque enquanto você entrega para o outro, e normalmente nós fazemos isso com sentimentos e emoções que não gostaríamos de sentir, como por exemplo, raiva, indignação, me sentir desvalorizada, me sentir pisoteada, me sentir traída, me sentir triste, me sentir incapaz, impotente. Tudo isso eu não quero sentir. Então o que eu faço com aquilo que eu não quero sentir? Ou eu fujo daquilo, ou eu delego, entrego pra alguém, né? Fulano me fez isso. É por causa de fulano. É por causa da experiência. É porque veio do outro. Será-se? As emoções e o que você sente são responsabilidade sua. Quando você sente e se permite sentir o que tá vindo, sem fugir ou delegar, você consegue transcender, porque você consegue fazer com que essa emoção se dissolva no chakra cardíaco e transcenda para níveis superiores, e aí ela sutiliza, e aí essa energia sutiliza para os chakras superiores, e aí você consegue externalizar através de uma expressão, ter uma consciência relacionada àquilo, vem à sua mente memórias do passado, de dores que talvez você viveu, ou que a sua mãe, ou que o seu pai, ou que a sua ancestralidade. Enfim, nada é em vão e nada está desconectado. Então, se eu permito isso, esse sentir, eu consigo chegar às consciências e aí vem as ideias. E aí vem as soluções do que fazer no meu trabalho. Lembra que eu falei que eu ia conectar as coisas? Então, aí vem a solução e as ideias de como agir no meu trabalho, de como movimentar os meus projetos, de como eu posso levar mais quem eu sou através do que eu faço. Essa consciência, essa ideia, essas soluções, elas chegam através da mente, dos chakras superiores. A consciência vem de cima para baixo. Mas é no meio que eu faço a conexão de baixo para cima, que eu consigo fazer essa energia subir. Tá fazendo sentido?
Ou tô usando termos que não era pra usar? Então, quando você solta aquilo que você não quer sentir, e você solta, fala, tá bom, eu vou sentir, a consciência vem. Então, a ideia vem, a solução vem. E aí você consegue agir, se movimentar, porque aquela energia que antes você fugia, que estava densa, te prendendo, ela faz com que você crie uma âncora, ao invés de, aliás, uma raiz ao invés de uma âncora. Qual é a diferença de raiz e âncora? Vocês sabem a diferença de raiz e âncora? Quem sabe? A diferença entre uma âncora e uma raiz. Ninguém vai chutar essa, né? De onde que eu vou tirar? Ai. Âncora prende, a raiz expande. Ah, adorei! Adorei. Exatamente. Agora a raiz não é bem o expande que eu ia falar, tá? Mas a âncora, ela te prende e ela te coloca fixa ali. A raiz te nutre naquele lugar, porque a raiz também vai te fixar, né? Ela também vai te prender de uma certa forma, mas ela te nutre. Existe uma troca, existe vida. A raiz tem vida, a âncora é morta. Faz sentido? A âncora pesa, a raiz nutre. Exatamente. Olha, vocês estão aprendendo, vocês estão sabendo. Exatamente. Então, a raiz vem disso, tá? Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Então, como eu disse, tem que deixar emergir o que está a fundo para que você possa permitir essas emoções e incorporá-las no seu trabalho, nos seus movimentos, nos seus projetos, tá? E outra coisa, observar essa resposta. Qual é a emoção que você não está se dando bem? De qual é a emoção que você mais foge? Qual é a emoção que você mais tem dificuldade para acessar? No meu caso, como eu falei, é a tristeza. Tenho muita dificuldade de acessar a tristeza. E nos últimos dias eu tenho descoberto até o porquê, tá? Então, qual é a emoção que você tem mais dificuldade de acessar? Qual é a emoção que você não se dá muito bem? Então, vamos fazer todo mundo se dar bem? Igual no vídeo do Divertidamente, quem assistiu, né? Todo mundo se dá bem, todas as emoções se abraçam, todas elas fazem parte do nosso ser, todas elas têm um papel. Então vamos abraçar e acolher todas elas. Esse é o nosso principal trabalho. Esse é o nosso principal movimento. Dentro de uma alunação de câncer, então, meus amores, isso é muito mais. Então, se você não olha para isso, se você não acolhe essas emoções, se você não dá a mão para aquela emoção que você não gosta, ela vai botar o pé na sua, né? Ela vai pisotear na sua vida, ela vai te criar âncoras, não vai te nutrir. Ela não vai te ajudar na nutrição desse movimento que você está buscando, entende? E aí quando eu acolho, abraço e integro, eu consigo criar as raízes. E o que é criar as raízes? É honrar a minha história, honrar o meu passado. Como é que eu quero colher os meus sonhos? Se eu não... Deixa eu ver que eu escrevi uma frase bem assim, ó. Como é que você quer colher os seus sonhos se você não enraiza a sua história? Como é que você quer colher os seus sonhos se você não enraiza a sua história? Como é que você quer crescer, quer ser uma árvore que dá frutos, ser milionária, por exemplo? Vou dar um exemplo geral. Se você carrega emoções que te prendem a um passado de escassez, aonde faltou alguma coisa para você. Entende? Faz sentido? Então eu preciso criar raízes, ancorar na minha história, no meu passado, na minha ancestralidade, pegar a força e a nutrição que vem desse passado, que vem dessa ancestralidade, tá? E aqui eu acho que eu vou falar uma coisa para vocês. Precisava ouvir isso hoje. Aí, ó. É para isso que eu estou aqui.
Entendeu? Não sei se eu vou falar isso, também não vou falar isso agora não. Se sobrar tempo eu falo depois. O que você precisa harmonizar? O que você precisa harmonizar? Essa semana vai ficar claro isso pra você. Se tá tudo fluido, maravilhoso e gostoso, o que você precisa harmonizar dentro disso para o que você quer que aconteça? Para o que você quer construir e criar? Se você tá criando algo, né? Às vezes tá tudo fluido, maravilhoso e gostoso, mas você não tá construindo nada. Então, o que você tá construindo? Então veio o chamado, porque lua crescente é um movimento de crescimento, tá? E se não tá tudo fluido, gostoso, maravilhoso, o que você vai harmonizar disso para o que você quer construir? Então essa é uma grande pergunta-chave para vocês passarem ao longo desses dias, tá? E da parte de Libra, tá bom? A parte de Libra. A Libra fala dessa harmonia, fala da lua crescente. Agora, a questão de enraizamento, a questão de você observar essas emoções, né, e deixar a sensibilidade emergir, é justamente para você enraizar na sua história, enraizar dentro de você, enraizar, criar o seu lar, se automaternar. Então, a maternidade, que é a questão muito forte de Câncer, fala do nascimento, da fertilidade, da construção da vida, de criar algo, de parir coisas. Então, muitas vezes você quer parir projetos, colher os frutos desse projeto, mas você não se permite ser canal da criação. Você não permite ser mãe da sua criação. Você não se permite ser sua própria mãe. Porque a maternidade em si só, dentro do nosso contexto social, socioeconômico, ela é desvalorizada. E aí, se a gente entra nesse contexto, você valoriza a maternidade? Será que você valoriza outras mães, né, que vivem a maternidade? Você valoriza o maternar, o se maternar? Você valoriza o cuidado com o outro, a proteção da sua história, a proteção das suas emoções, do seu lar interior? Você cuida do seu lar interior? Você deixa as raízes, né, fertiliza o solo para que essas raízes se expandam e te nutram ainda mais? Você faz isso? Você valoriza isso? Ou você não valoriza? Ou você está focado em trabalhar, em construir os seus projetos e fazer as coisas? Então, quanto mais focado em trabalhar, em fazer os meus projetos aqui fora, desconectada emocionalmente de quem eu estou vivendo aqui, do que eu estou vivendo aqui dentro, mais eu procrastino. Porque aquilo que eu quero fazer e que eu estou fazendo, que eu tenho que fazer, está desconectado emocionalmente de mim, da minha história, do que eu estou vivendo. Então, o grande segredo, talvez seja, e a grande alquimia nos ajuda muito nisso, é fazer conexões de tudo. Então, quando eu dou valor a essas emoções que estão emergindo, a sensibilidade que está chegando, eu vou permitir que elas fluam para que a consciência emerja, e eu consiga ter ideias e soluções para esses projetos. E as coisas realmente fluam para o devido caminho. E fluidez, gente, tem uma coisa que eu escrevi aqui também sobre fluidez. Às vezes o caminho de fluidez não é o mais fácil. Aliás, muitas vezes o caminho de fluidez não é o mais fácil de seguir, de você fazer, de você acontecer. Muitas vezes a gente resiste porque justamente resistimos a esse caminho, tá? Mas ele é o caminho mais... Mas ele é o caminho... É o único caminho. Mas ele é o melhor caminho. Ele muitas vezes não é o mais fácil, mas ele é o melhor. É aonde você vai conseguir fluir no que você precisa e não no que você quer exatamente. Faz sentido? Dá um exemplo disso, tanto de desconexão e outro de conexão. Tanto para desconexão e outro de conexão. Do que era mesmo? Do trabalho? Da procrastinação? Faz sentido. O que era mesmo? Me lembra aí que eu vou falar. Isso, amiga, do trabalho. Eu falei antes aqui, né, do trabalho que a gente faz. Então, por exemplo,
eu quero fazer algo, eu tô me propondo a fazer algo. E aí eu não consigo fazer aquele algo, um trabalho, um projeto. Né? Quando estamos conectados interno e externo. Acho que você perdeu uma parte da live, Pedro. Mas tudo bem, vou dar um exemplo aqui. Vou tentar dar um exemplo aqui rápido. Quando a gente se propõe a fazer algo, eu quero fazer um projeto, eu quero crescer algo, eu quero construir algo, e eu vou procrastinando aquilo, eu vou deixando para depois, eu não vou fazendo aquilo, não vou conseguindo me entregar aquele projeto, eu não vou movimentando aquilo. Por quê? Né? Os grandes coaches que você vai ouvir por aí vão falar que procrastinação vem da falta de um propósito bem definido. E eu vou trazer para vocês também que a procrastinação vem da falta de conexão emocional entre aquilo que você precisa fazer e aquilo que você está fazendo hoje. Então, como que eu conecto isso? É quando eu deixo emergir as emoções e sentimentos que as experiências estão me trazendo, eu sinto isso dentro de mim e permito esse sentimento aconteça para que a consciência venha, a ideia venha, a solução venha. E aí eu consigo conectar esse projeto, essa ideia, com a minha emoção. Entende? Entendeu? Ficou claro? E quando eu fico procrastinando? Eu fico procrastinando porque existe uma emoção que aquele projeto vai despertar em mim que eu ainda não estou preparado emocionalmente para lidar. Então, as experiências que estão chegando aqui para você, elas estão te trazendo tudo o que você precisa. É aqui que elas vão te preparar para aquele projeto. Então eu fico assim, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu fico me cobrando para fazer aquilo, eu fico focado naquele projeto, eu fico focada naquela meta e eu me desconecto das minhas emoções e do meu sentir da vida, do presente. Então eu fico focado naquilo e esqueço disso aqui, desconecto. Quando que eu conecto? Quando eu solto aquilo ali, eu solto aquela necessidade, porque às vezes é uma emoção que eu não quero sentir, que é o que eu falei antes. Às vezes vem uma emoção nesse momento presente aqui que eu não quero sentir. Eu não quero sentir a tristeza, eu não quero me sentir incapaz, impotente, incompetente. Impotência, muitas vezes a gente não quer sentir impotência. Né? Eu acessei esses dias esse sentimento de uma maneira muito profunda, porque a maternidade acessa muito isso. Então, eu não quero me sentir impotente diante da realidade. Eu quero sentir que eu sou capaz, que eu vou resolver, que isso tudo eu que resolvo. Tá tudo dentro de mim. Então eu quero sentir esse poder. Então eu não aceito sentir a impotência que eu tenho diante da realidade. Eu não aceito sentir a insignificância que eu tenho diante das coisas. E quando eu me permito sentir isso, eu permito que a consciência emerja e eu consigo acessar as ideias que vão me conectar àquele projeto que eu gostaria de fazer. Fez sentido agora? Fez sentido agora? Fez sentido. Então é aí que a gente harmoniza o racional e o emocional. É aí que a gente leva as nossas emoções para o nosso trabalho. A gente não consegue desconectar isso do nosso trabalho. Quem a gente é numa área, a gente é em todas. Então não tem como eu separar o meu profissional do meu emocional. Eu preciso cada vez mais unir. É cada vez mais unir. Então é que eu preciso ser séria, que eu preciso ser respeitada. Você vai ser respeitada e vai ser séria, sentindo emoções. Porque você é um ser humano. Então você não vai ser respeitado se você for um robô. Se você for um robô, você não vai ter respeito, você não vai ter autoridade. Mas você tem autoridade para falar se você atravessou por aquelas emoções que as pessoas estão atravessando e que você pode dizer, eu sei o que é estar nesse lugar. Então, eu cheguei aonde eu estou, no nível que eu estou, porque eu passei por aí. Então, isso dá credibilidade e autoridade. Percebe? Faz sentido? E isso é honrar a nossa história. Isso é você deixar aquela emoção vir e você enraizar na sua história o que você passou. E aí você tem força para levar adiante os seus projetos. Aí você tem garra, aí você tem vontade, aí você não vai procrastinar. É claro que vão ver os desafios, as dificuldades no caminho, e aí a gente vai uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Faz sentido, gente? Demais. Eu ia perguntar pra vocês no começo da live, aliás, antes da live ontem eu ia perguntar
se vocês queriam que eu fizesse a live trazendo um tema específico, né, dentro da lunação, por exemplo, lunação, essa lua crescente de Libra, eu poderia falar sobre equilíbrio do feminino e do masculino, um tema. Ou eu faço um tema dentro dessa lunação, ou eu falo da energia do momento e trago vários temas e assuntos dentro dessa energia, como eu fiz hoje, né, nessa live. Eu ia perguntar pra vocês o que vocês preferem. O que vocês preferem? Fala aqui pra mim, só pra eu saber. Vocês preferem que eu fale? Vou falar pra vocês sobre o tema equilíbrio do feminino e do masculino, aí eu antecipo essa live, o tema da live. Ou eu falo sobre a energia do momento e daqui eu entro com vários assuntos. Energia do momento. Meio gripada ainda. Energia do momento. Como eu sou... Eu ia perguntar... Então, tá vendo? Eu sabia a resposta. Eu já sabia a resposta. Que vocês queriam saber a energia do momento. E daqui a gente discorre outros assuntos e se aprofunda nisso. Por que que eu sabia disso? Porque é o que eu também quero, né? É o que faz sentido pra mim. Mas é um caminho mais desafiador pra mim. Entende? É mais desafiador pra mim falar de vários assuntos dentro da energia do momento, trazer várias questões que vão ser ressaltadas aí pra vocês. É mais desafiador pra mim fazer isso do que pegar um tema específico e falar sobre ele naquele momento, entende? É mais desafiador pra mim fazer o que eu fiz hoje e o que eu faço aqui com vocês. Eu queria facilitar, né? Eu queria facilitar. Mas eu senti no meu coração o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar. Eu sei o que é melhor pra eles, porque eu sei o que é a energia, né? Eu tô aqui traduzindo essa energia pra vocês. Eu tô servindo esse de canal pra vocês viverem essas experiências com mais consciência e acessarem essas consciências com mais facilidade, né? Então eu tô servindo de canal, então eu sei o que é melhor. Então eu decidi fazer o que era melhor mesmo sabendo já a resposta, entende? Mas talvez o meu ego quisesse o caminho mais fácil, quisesse procrastinar alguma coisa e vou fazer de outra forma aqui que fique mais fácil pra mim, entende? Então isso já serve de exemplo pra vocês. Já serve de exemplo. Por que a gente procura sempre o caminho mais fácil? Às vezes o caminho mais fácil não é o caminho de maior fluidez. O caminho de maior fluidez é esse, que nutre a minha alma, que é eu entregar aquilo que vocês querem receber. E não necessariamente é mais fácil pra mim, mas que vocês vão receber de uma maneira melhor e que isso vai fazer mais sentido na vida de vocês. E isso está conectado com as minhas emoções. Está conectado com o que eu vivo na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas experiências. Então eu experiencio essas emoções, que muitas vezes eu não as quero, eu também quero fugir delas. Eu sou um ser humano, né? Antes de ser a guia de vocês, terapeuta e profissional, eu sou uma mulher, eu sou mãe e sou ser humano. Então eu também quero fugir de algumas emoções. Mas sabendo do caminho, eu me permito vivê-lo, me conecto mais, eu percebo onde estão os meus desafios, em qual lunação é mais desafiadora, em qual lunação é mais fácil. Viver essas alquimias da vida, esses altos e baixos, essas conexões, é que é o grande mistério, é que é a grande graça da vida. Então se eu que estou aqui guiando e falando não me permito, como eu posso guiar vocês? Como eu posso facilitar isso para vocês? Então eu consegui saber o que era melhor para entregar para vocês hoje, porque eu senti o que era mais desafiador para mim e não o que era mais fácil para mim. Percebe? E eu sei que o que eu entrego para vocês nessa live, vocês não recebem em nenhum outro lugar. Eu tenho muita gente falando de astrologia por aí, alquimia nem tanto, mas de astrologia tem muita gente falando por aí. E eu sei que o que eu entrego vocês não vão acessar em nenhum outro lugar. Porque eu aprofundo dentro da energia através da minha sensibilidade, que é a minha capacidade de perceber essas consciências e aprofundar no que chega nas experiências através de mim, do meu ser. E aí eu consigo, com as energias do momento, conectar o passado e o futuro para entregar para vocês. Então isso é a minha alquimia, é a minha magia. E eu sei que falando isso eu estou valorizando a mim e o meu trabalho, mas eu estou inspirando vocês a valorizarem a vocês e o trabalho de vocês. Entende? Porque é através da autoconfiança e da autovalorização que a gente consegue se dedicar aos projetos mais ousados. E esse ano, meus amores, a ousadia será necessária o ano inteiro.
Porque esses projetos, se vocês não fizerem eles acontecer, eles vão ficar martelando a sua cabeça, vão ficar impedindo você de acessar emoções, vão ficar te cobrando e te colocando num lugar de robotização que nós não devemos estar. É o único lugar que nós não devemos estar, é o lugar de robotização. Porque vocês estão vendo a inteligência artificial por aí, né? Ela tá dominando o mundo, ela tá dominando tudo. Então, quanto menos robô a gente for, mais valor a gente tem. Faz sentido isso pra vocês? Isso é alquimia, gente. Isso é alquimia que eu trago pra vocês. Espero que vocês gostem, porque isso faça sentido na vida de vocês, tanto quanto faz na minha. Sim, você é foda, Fer. Lindas, maravilhosas. Quero saber o que você disse que ia falar no final. Então, eu ia falar no final, mas não vou falar porque já tá acabando o tempo. Vai ficar muito longa essa live, as pessoas não vão assistir gravada se ficar mais de 40 minutos. Eu posso falar pessoalmente agora. É porque eu ia falar uma parte da minha história, de algo que aconteceu essa semana. E ali até sabe, eu acho. Mas eu não vou falar aqui não. Não estou preparada. Quem sabe eu faço na próxima live. Eu posso me preparar um pouco mais e aí eu falo na próxima live sobre uma experiência que eu vivi dentro dessa alunação de câncer, que me fez viver todo esse processo que eu falei aqui pra vocês hoje e curar, né? Curar, acessar, conectar a uma emoção que não era minha, né? Que não é minha, da minha ancestralidade, da maternidade, enfim. Mas que eu não tava permitindo, tá? Então eu vou contar na próxima live, tá? Vou contar na próxima live. Vamos combinar um encontro, as curiosas. Vamos cobrar. Eu conto na próxima live, pode ser? Que aí eu vou estar mais preparada, lua cheia, é momento da gente falar, é momento da gente comunicar mais, né? Então é onde a emoção já subiu pro quinto e pro sexto chakra. Então aí eu posso falar, tá bom? Combinado? Me vulnerabilizar. Gostaram, gente? Gostaram dessa live? Gostaram do que eu entreguei aqui pra vocês hoje, do meu coração para vocês? Beijos. Próxima live então. Beijos. Quero saber da vida de vocês. Depois me contem o que fizer sentido do que eu trouxe. Me contem no direct, no WhatsApp. Adoro saber o que tá fazendo sentido, o que tá conectando, o que não tá. Como é que eu conecto? Fernanda, me ajuda. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até a próxima.